Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai fazer a nossa live sobre máquinas de lavar. Esse modelo aqui é o LCA12 da Colormac. Então a gente vai abrir essa lavadora para a gente ver como é que funciona o sistema dela, quais são os principais defeitos, como é que a gente faz os reparos e entende os princípios de funcionamento das máquinas lavadoras de roupa. Antes de iniciar a manutenção em um equipamento, é importante a gente fazer algumas verificações. Para isso, a gente pode usar o manual do produto e o manual de instalação do eletrodoméstico que a gente quer da manutenção. Muitas vezes eles são disponibilizados na internet. O que é importante a gente verificar? A tensão, se aquele equipamento foi utilizado na tensão correta, 127 ou 220. Se essa tensão é condizente com a tensão da sua oficina. É importante verificar também se a instalação hidráulica do nosso cliente está funcionando, para evitar que a gente abra um produto, gaste tempo em um produto que na verdade está funcionando. As máquinas elas podem possuir diferentes interfaces. Então, por exemplo, a máquina utilizada na nossa apostila, ela acaba usando 3 seletores mecânicos para nível de água, que é vinculado à quantidade de roupa que vai ter dentro do nosso equipamento, programa de lavagem para selecionar se é roupa mais de inverno, roupa mais de verão, ou enfim, conforme o tipo de roupa que vai ser lavada dentro dela. Ainda existe um outro seletor que é para as etapas de lavagem. Esse tipo de interface pode variar de modelo para modelo. O modelo utilizado na apostila acaba tendo 3 seletores mecânicos. Esse modelo aqui, a gente tem 2 seletores mecânicos e uma interface eletrônica, que nem a interface eletrônica que a gente viu lá nos fornos de micro-ondas. O importante das máquinas de lavar é o seguinte: se a gente for olhar, aqui dentro a gente vai ter uma parte girante. Algumas máquinas podem ainda contar com água quente. Então, dessa forma, não é seguro para o usuário ter contato com uma parte mecânica em movimento, muitas vezes com alvejantes que podem ser agressivos à pele. Então, dessa forma, existe um sistema de proteção, que a máquina só funciona se o sistema de proteção da tampa possibilitar. Então, por exemplo, aqui dentro a gente tem uma parte mecânica que fecha um contato elétrico interno. Dessa forma, a máquina só atua quando este contato elétrico aqui indicar que a tampa está fechada. Outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte: aqui a gente tem um reservatório dos produtos. Repare que nessa máquina aqui a gente tem o amaciante, alvejante e o sabão. Então a gente tem aqui 3 recipientes: amaciante, alvejante e sabão. A gente vai ver como é que o fato dessa máquina possuir 3 recipientes vai alterar as peças no seu interior. Para a gente fazer a desmontagem da máquina, normalmente a gente começa pela retirada da tampa. Algumas outras máquinas, inicialmente a gente tem que tirar essa parte de trás. O que cabe ressaltar é o seguinte: aqui é feito de vidro, é um vidro temperado com uma resistência um pouco maior, mas é importante a gente já tirar essa peça e deixá-la separada para evitar quebras e prejuízos. Reparem o seguinte, vem aqui. As tampas, elas possuem esse sistema aqui, Então aqui possui uma mola que a gente tem que usar uma chave como auxílio, empurrar essa trava e acabar retirando a nossa tampa. E está retirada a nossa tampa. É importante tomarmos cuidado quando formos retirar a parte de cima da interface das máquinas de lavar, porque essas partes elas são ligadas a uma placa eletrônica. Então podem ter ali cabos e fletes que podem sofrer dano na desmontagem. Então a gente sempre tem que estar muito atento durante esse processo. Para este modelo de máquina, a desmontagem da tampa de cima foi bem simples. A gente retirou 4 parafusos que estavam atrás. Com isso a gente consegue deslocar essa parte de cima levemente para frente e a gente consegue abrir. Aqui a gente já consegue ver os cabos e os chicotes
que comunicam a parte de baixo, onde tem o motor, com a placa eletrônica e a interface. Então aqui a gente já vê alguns cabos e aqui a mangueira do pressostato. Aqui a gente consegue ver a chave que faz a proteção da tampa, que é o sistema que a gente falou anteriormente. Ó, aqui já tem um dispositivo mecânico e mais tarde a gente vai abrir essa chave aqui para ver como é que funciona a parte elétrica. Quando a gente for desmontar a máquina, é importante a gente reparar nos cabos que são presos na lataria. Então a gente olha, cada um desses cabos, ele está preso. Então não adianta a gente tentar puxar ele, que a gente vai acabar ou estragando o nosso cabo, ou vai acabar quebrando esses pequenos suportes, que são plásticos, eles são frágeis. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado. Para isso, a gente vem aqui no lado de fora, ó, a gente utiliza um alicate de bico, acaba pressionando ele e empurrando. E com isso a gente consegue soltar o nosso suporte e liberar o nosso cabo. Eu quero mostrar para vocês o sistema de amortecimento da máquina. A gente vai reparar no seguinte, ó, em cada uma das extremidades possui uma mola. Tá? Ó, qual é a função dessas molas? É tentar centralizar o nosso cesto e o nosso tanque, de modo que ele não vá acabar indo para um lado ou para o outro. E na hora da centrifugação, por exemplo, ele acabar não ficar batendo na carcaça da nossa máquina. Outra parte importante é o amortecedor, que fica aqui, ó. Ele é preso desse modo. Ele é preso desse modo na nossa carcaça, indo uma haste até lá ao fundo, e lá embaixo tem uma mola para diminuir as vibrações, tá? Então dessa forma, mesmo que a máquina tenha um acúmulo excessivo de roupas para um lado, acaba reduzindo a transmissão da vibração do cesto e do tanque para a nossa carcaça, e dessa forma a nossa máquina acaba não pulando tanto. Bem, pessoal, depois que a gente retira a tampa e a gente desconectou a mangueira do nosso pressostato lá do nosso tanque, o que mais que eu já fiz? Eu já retirei a mangueira de vazão de água, tá? Ou a mangueira de drenagem. O que mais? Eu já retirei o chicote que está conectado do painel lá na parte de baixo, no motor, no atuador e assim por diante. Então, quer dizer que a única parte que liga o tanque até a carcaça da nossa máquina é através dos amortecedores, tá? Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar essa tampa externa aqui, ó. Como é que a gente retira? Bem, ela tem alguns encaixes aqui, ó. A gente tira com a mão mesmo, é importante usar luva, só por causa da lata aqui da máquina, né, que a gente pode acabar se cortando. Então a gente vai mexendo nos encaixes aqui e a gente acaba conseguindo tirar eles. Bem tranquilo, tá? Aqui está o nosso encaixe. Então, depois, o que acontece? Ó? Aqui a gente tem a nossa mola de centragem. Que nem a gente já disse, ó, aqui ela faz o papel do quê? Se de repente a máquina está querendo ir para um lado tá vibrando, ou está querendo ir para um lado da carcaça, essa mola tenta centralizar o nosso tanque, tá? Então, primeira coisa que a gente faz, a gente ergue um pouquinho o tanque, tira a mola, ergue um pouquinho o tanque, tira a mola, ergue um pouquinho o tanque, tira a mola, e repete o processo 4 vezes nas extremidades, tá? É importante cuidar o seguinte, ó, essa parte aqui, ela é frágil, se não tomar cuidado, quebra, e aí é prejuízo, tá? Como é que a gente retira cada um dos 4 amortecedores, ó? A gente suspende ele e aqui, ó, a gente baixa ele um pouquinho. Ó, é importante estar de luva. Retirou. Repete esse mesmo processo
para os 4 amortecedores. Aí a minha máquina vai ir para o chão, tá? O que é importante? A gente só consegue fazer esse processo, por quê? Porque a carenagem lá embaixo da nossa máquina está no lugar, tá? Ó, depois que a gente desconecta o amortecedor da carcaça, a gente acaba com a máquina dessa forma, ó. A gente acaba só com o cesto, o tanque, os amortecedores e a parte mecânica ali embaixo. Reparem o seguinte, ó, a gente só conseguiu fazer esse procedimento de forma mais fácil porque a gente tem aquela carenagem. E a carenagem consegue segurar o peso dessa parte. Se não tivesse a carenagem, a gente provavelmente teria que colocar algum tipo de suporte embaixo para que a parte da polia do motor não, para que essa parte conseguisse suportar o peso. Nesse caso aí, o que acaba suportando é a nossa carenagem, tá? Então, se não tiver carenagem, a gente tem que botar um suporte para deixar a máquina nessa posição. Bem, aqui nós temos a parte do amortecedor da máquina. Aqui nós temos a mola de centragem, que faz com que o tanque fique no centro da carcaça, né? Aqui a gente tem a parte do amortecedor. Então aqui a gente tem, ó, uma parte que vai graxa, uma base de borracha, a mola e essa capa. Então, quando a máquina oscila, ó, ele acaba amortecendo. Essa haste aqui, ó, ela é bem frágil. Então, sempre quando a gente for retirar ou colocar, a gente tem que tomar todo o cuidado para não entortar ela, tá? Para a gente botar ela, a gente passa a haste no buraco da máquina e aí coloca essa capinha. Essa capinha aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar presa no buraco da máquina, que nem no vídeo que a gente mostrou ali desmontando, tá? Então, esse aqui é o amortecedor. Com o passar do tempo, ele pode acabar se desgastando ou, se a máquina tiver um problema mecânico, pode entortar essa haste, tá bem? Esse aqui é o nosso amortecedor. Então, o que acontece? A gente tem o agitador, o cesto e o tanque. O agitador, ele possui um parafuso dentro dele que é conectado lá com a parte mecânica. Essa parte mecânica é o que transmite o movimento do motor para o agitador e para o nosso cesto. Então, o que acontece? Para a gente ter acesso a essa parte, como é que a gente faz? A gente retira um filtro que tem ali dentro. E se a gente for reparar, o que acontece? Ali dentro, ó, tem um parafuso número 10. Só que se a gente for olhar, precisa ser de uma chave muito comprida. Para isso, a gente utiliza uma ferramenta que é disponibilizada em lojas especializadas, na área de refrigeração e de máquinas de lavar. Então, a gente coloca aqui a nossa chave. Ó, claro que essa máquina aqui é nova e eu já deixei o parafuso afrouxado, mas muitas vezes é necessário fazer um pouco de força para retirar esse parafuso, tá? Outro ponto que é importante é que para retirar o nosso agitador, muitas vezes com a ação da água e dos produtos químicos, acaba dificultando a retirada desse agitador. Esse cara aqui, ó, como que ele é novo, ele saiu fácil. Mas muitas vezes é necessário utilizar um pouco de força, claro, né? Cuidando sempre para não danificar a nossa peça, tá? Então reparem aqui, ó. Aqui, ó, tem esse encaixe, ele tem alguns pequenos dentes. Se a gente for olhar o nosso mecanismo lá, ó, depois a gente vai retirar ele também possui alguns dentes. Com o passar do tempo, esse desgaste vai ocorrendo nas duas peças. Só que o seguinte, se o nosso agitador já teve problema com folga antes, se por acaso a gente precisa trocar em função disso, provavelmente a peça metálica aqui dentro também está danificada.
Então muitas vezes a gente acaba tendo que trocar o agitador mais essa outra peça. Caso o cliente não queira trocar a parte metálica, o que acontece? A gente avisa ele que é um reparo, mas que eventualmente vai voltar a dar problema. Ó, então aqui dentro a gente tem o cesto. Aqui dentro, ó, a gente tinha 6 parafusos Torx que eu usei uma chave T30, tá? Para tirar. Então, ó, dessa forma eu acabo conseguindo tirar o cesto. Ó, aqui dentro a gente tem o que algumas marcas chamam de chassi. E aqui, ó, a gente tem o buraco que vai lá para nossa bomba de vazão. Então reparem que aqui é um lugar mais baixo. Para quê? Para a bomba de vazão tentar tirar o máximo de água que ela puder do nosso tanque. Então retirando o cesto, a gente fica só com o chassi. Ó, então esse parafuso aqui, ó, é um parafuso número 13. Para tirar ele dá bastante trabalho. Eu recomendo usar uma chave número 13L para conseguir ter força suficiente para tirar ele, tá? Depois a gente retira aqui o chassi. Vai ficar essa peça. Essa peça aqui, ela vem aqui dentro, ó, que quando tu aperta o parafuso, ela acaba pressionando o chassi no eixo, tá? Então, para isso temos que cuidar como está o desgaste na parte de baixo e na parte de cima, na parte acoplada ao cesto e na parte acoplada ao agitador. Dependendo, temos que trocar toda a nossa transmissão. Reparem no retentor. É uma parte de borracha que impede a saída de água do tanque para a parte de baixo. Em caso de vazamento, podemos fazer a substituição desse. Recomenda-se também, junto, trocar os rolamentos, porque provavelmente esses já foram comprometidos. Ó, então a gente olhando a parte de baixo, aqui ó, é a nossa bomba de vazão que drena a água de dentro do tanque para fora. Aqui vai conectada a mangueira de vazão, tá? Então aqui ó, se a gente for olhar, tem 2 terminais. De onde é que vem esses 2 terminais? Vem do chicote que é conectado ó, lá na placa que fica junto da nossa interface, lá em cima da máquina, tá? O que mais que a gente tem aqui, ó? A gente tem um capacitor que é ligado no motor através também do chicote. E aqui, ó, a gente tem o que a gente chama do nosso atuador. O atuador a gente vai ver que ele que vai comandar quando que a máquina vai mexer todo o cesto e o agitador, ou quando ela vai mexer somente o nosso agitador. Então a gente vai abrir esse mecanismo e vamos ver agora como é que ele funciona. Olha só, quando a gente tem uma máquina que ela não está dando vazão de água, ou seja, o tanque dela não está sendo esvaziado, uma das possíveis causas é a bomba. Então olha só, essa bomba aqui ela era fixada por 3 parafusos, número 8, eu usei uma chave para tirar. Tirei. O que acontece? Aqui ela tem uma vedação, tá? O que pode acontecer? Essa vedação aqui não está bem colocada ou está ressecada, ela pode acabar vazando pelo lado. O que acontece? Essa parte aqui, meio mais clara, o que acontece? Ela é específica para essa máquina. Então, se ela quebrar, a gente tem que pegar e substituir por uma peça específica para esse modelo, essa marca de máquina. No entanto, na maior parte das vezes, essa parte cinza, que é onde realmente está o nosso motor e as nossas hélices, o que acontece? Esse aqui a gente pode substituir por uma peça universal. Ela custa em torno de R$25, tá? Muitas vezes os parafusos da volta eles estão bem danificados, então a gente acaba tendo que substituir eles, às vezes dá um certo trabalho para a gente retirar, mas aí a gente consegue substituir só essa parte de cima cinza, mantendo a parte de baixo, tá?
essa peça custa em torno de R$25. Para a gente substituir ela, a gente consegue cobrar R$100, 125, 150, até mais. Depende, claro, do modelo, do freguês, se você já é um profissional mais experiente, se é um profissional que está começando, enfim, tá? Então, uma das possíveis causas, não sempre, é a nossa eletrobomba. Ó, então, eu tirei a correia, tá? Com isso, a gente tem o motor livre da parte mecânica. Então, o que acontece? Ó? Agora eu posso fazer uma inspeção visual no meu motor. Como é que eu vou fazer? Ó? Eu vou olhar as bobinas dele, ver se elas estão claras, se elas não estão carbonizadas. Tá? Eu posso retirar o meu motor daqui para fazer essa inspeção de forma mais detalhada. Eu posso verificar o rolamento dele, ó. Esse rolamento aqui, ó, tá bom, ó. Eu giro ele tá bem levezinho, ó, pesado. Então eu giro ele continua girando. Então, visualmente, esse motor está bom. O que mais que eu posso fazer? Eu posso testar a continuidade dos terminais. Então, às vezes acontece da máquina não estar com o agitador ou com o cesto girando, muitas vezes pode ser o motor, tá? Como é que a gente vai testar o motor? A gente vai fazer aquela inspeção visual, então a gente vai olhar as bobinas dele, ver se elas estão carbonizadas, se elas estão pretas, tá? Depois, um segundo teste que a gente pode fazer é ver qual a resistência dos terminais do nosso motor, tá? Então, o meu multímetro aqui ele tem uma escala automática. Vou fazer a medição entre a ponta e o centro. Ó, deu 21 ohms. Entre a outra ponta e o centro deu 39 ohms. E entre as duas pontas vai dar o valor de 18,8 ohms. Então quer dizer que a princípio o nosso motor está funcionando. Então o nosso motor em si ele pode estar funcionando, mas a gente pode estar com problema numa peça que nos ajuda na partida dele, que é o capacitor. Então o procedimento para a gente testar o capacitor é qual? A gente descarrega ele e depois a gente vê qual é a capacitância que a gente está medindo. A gente pode fazer isso utilizando um multiteste com a função capacímetro ou ainda usando um capacímetro, um aparelho específico para essa função. O sistema mecânico da máquina pode funcionar de duas formas. A primeira forma é a seguinte: quando somente o agitador trabalha. Quando somente o agitador gira, acontece que a roupa está de molho e aí o agitador acaba movimentando a roupa de modo a facilitar o processo de lavagem. Uma segunda forma é quando giram agitador e o cesto junto, de forma bem rápida. Por que isso ocorre? Isso ocorre para que a roupa sofra o processo de centrifugação e saia menos molhada da nossa máquina. Mas como é que a gente faz essa diferenciação? Que mecanismo que atua para que funcione somente o agitador ou o agitador e o cesto? A gente consegue ver isso dessa forma aqui, ó. Quando a gente tem essa peça desacoplada, ó, quando a gente tem essa peça desacoplada dessa, o que acontece? Funciona somente o agitador. Quando essas peças são acopladas, funcionam agitador e cesto. Então quer dizer que se o cesto não está girando, pode ser um problema nesse sistema mecânico aqui, tá? Mas o que faz essas duas peças acoplarem? Ó, aqui a gente tem uma mola de retorno. O que faz essas duas peças acoplarem é o nosso atuador. A gente consegue ver ele aqui, ó. Então como é que funciona? Ele avança. Quando ele avança, ele aciona esse sistema de alavanca que acaba acoplando as duas peças. Com o passar do tempo, essas peças podem se desgastar. Então o que pode acontecer? Pode acontecer
dela acabar fazendo um barulho bem característico, ó. Ó, elas acabam não acoplando da forma adequada e elas acabam fazendo um acoplamento mal feito e acaba gerando esse barulho bem característico para esse defeito. Então pode ser o atuador que não está funcionando tão bem, ou pode ser o sistema mecânico que não tá, já está desgastado. Então o manutentor vai ter que abrir a máquina e ver que peça deve ser substituída. Então, para a gente testar o nosso atuador, a gente pode alimentar ele. Aí a gente tem que ver qual é a tensão de alimentação desse atuador. E outra forma é a gente medir a resistência que tem nele. Não pode apontar uma resistência infinita, tá? O multímetro aqui está apontando para mim que ele está com 880 ohms. Então, a princípio, esse atuador estaria bem. Pelo menos na parte elétrica dele, né? Para a gente testar a parte mecânica, a gente teria que alimentar os seus terminais. Então, o que foi feito aqui, ó? Foi retirados esses 2 parafusos e esses 4 parafusos da ponta, tá? Aí, com isso, a gente consegue tirar a parte mecânica da máquina, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, a gente tem o nosso selo mecânico. O selo mecânico, ele é o que impede a passagem de água do nosso tanque para a parte mecânica, tá? Então, ele que acaba impedindo a passagem de água, tá? Agora eu vou pegar essa peça ali e vou botar na bancada para a gente ver algumas coisas. Agora eu acho que vai ficar mais claro para a gente aquela explicação sobre o acoplamento mecânico, tá? Então vamos olhar o seguinte, ó. O atuador ele está recolhido, então quer dizer que as 2 peças aqui não estão acopladas. Eu vou girar a polia e a gente vai ver o que vai mexer aqui. Olha só, eu mexendo a polia, a única coisa que está mexendo aqui é essa ponta. Essa ponta aqui ela é conectada aonde? No agitador. Essa parte aqui é acoplada lá no chassi ao cesto. Então aqui, ó, eu estou mexendo a polia. A única coisa que está mexendo é a ponta ligada ao nosso agitador. Agora eu vou acoplar as 2 peças e vou mexer a polia novamente. Ó, agora está mexendo tanto a parte que é conectada no nosso chassi, que é conectado ao cesto, quanto a parte que é conectada ao agitador. Então, quando as 2 peças estão acopladas, gira cesto e agitador. Quando elas estão desacopladas, somente o agitador. Se a máquina tiver vazamento de água, temos que trocar o retentor. É possível também que a parte mecânica esteja comprometida. Dentro dela tem rolamentos. Sempre que trocar o retentor, tem que trocar o rolamento. Aparentemente, o rolamento pode estar bom, mas se ele molhou, ele está com a vida útil comprometida. É recomendado sempre a utilização de peças originais, por causa do seguinte: vamos supor que o teu serviço seja bem feito, mas a peça que tu utilizou não é de boa qualidade. Com isso, essa peça vai dar problema. E o que vai ser criticado não vai ser a peça, e sim o teu serviço. Então é importante utilizar essas peças, porque elas vão ter as peças originais elas vão ter uma vida útil maior. E que tu também possa dar garantia para o teu cliente que quando tu realizar o serviço, ele vai ser bem feito. Então olha só, pessoal, eu saí lá da oficina e vim aqui para nossa bancada de eletrônica. Então reparem no seguinte, ó. Aqui está a nossa interface, tá? Aqui que o usuário vai programar que tipo de lavagem que ele quer, se vai ser duplo enxágue, como é que vai ser. Um nível de água, que é relacionado à quantidade de roupa que ele vai botar na nossa máquina de lavar. Aqui a gente tem o reservatório, né? Alvejante, sabão, amaciante. E aqui, ó, se a gente reparar, a gente tem uma fenda, ó. O que é essa fenda? A tampa da máquina, quando ela desce, ela tem uma saliência que acaba fazendo
com que a máquina consiga saber se a tampa está fechada ou aberta. Aqui a gente tem um sensor fim de curso que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Essa máquina aqui também tem um diferencial. Ela tem uma trava da tampa, ou seja, mesmo que no meio da centrifugação tu queira abrir a tampa por algum motivo, a máquina acaba impedindo o usuário de fazer isso. Justamente para quê? Pela questão de segurança, tá? Então olha só, vamos ver o que tem atrás do painel. Eu já abri ele aqui, né? Mas eu quero mostrar para vocês. Então, ó, o que acontece? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem atrás, ó, do nosso seletor de nível, a gente tem o nosso preciostat. Olha só, contato do preciostat, tá? Aqui tem a mangueirinha, eu já tirei a mangueira que é conectada lá no nosso tanque. E aqui a gente faz a seleção. Aqui a gente tem uma placa eletrônica. Só que o detalhe é o seguinte, essa placa eletrônica, vou pegar uma ferramenta aqui para mostrar, ó. Ela não é uma placa comum. Ela foi colocada uma resina em cima dela. Por dois motivos, tá? Como que a gente está trabalhando com uma máquina de lavar, a gente sabe que vai ter umidade, vai ter respingo d'água e assim por diante. Então, essa resina acaba protegendo a nossa placa eletrônica dessas ações, né? Tanto de água quanto alguma coisa do alvejante, alguma coisa do sabão. Outra coisa que acontece também é o nosso fabricante não querer que seja dada a manutenção na placa, ele acaba colocando essa resina para dificultar esse tipo de serviço, tá? O que a gente faz? O manutentor acaba tendo que verificar todos os demais componentes. Se ele realmente achar que é a máquina, a placa, ele acaba comprando uma placa e faz a substituição. O grande detalhe dessa placa é o seguinte, ó, se a gente desconectar aqui, ó, tô desconectando. Ó, e eu tirar os botões, o que a gente vai ver? Os seletores. Ó, a gente vai ver que na verdade a placa de comando e de potência é a mesma. Aqui na frente a gente tem o controle, ó. E a de potência é no outro lado da placa, ó. Aqui, ó, a gente tem os famosos triacs que fazem o acionamento do motor, né? Por isso que eles são maiores. Os demais triacs que acionam, por exemplo, o nosso atuador, eles também estão aqui, só que eles estão no outro lado da placa, tá? Até aqui, ó, se a gente focar, vai ver um aqui, ó. Tá? Então a gente acaba ficando refém dessa situação aqui, tá? Aqui atrás, ó, a gente consegue ver também as válvulas de entrada d'água. Ó, aqui estão os contatos dela, ó, os contatos. E essa outra também tem os mesmos contatos. Se a gente abrir essa tampa, ó, a gente vai ver que através de um encanamento que tem aqui dentro, a água vai sair das duas válvulas aqui, ó, para o reservatório de sabão, alvejante e amaciante, tá? Aqui, ó, a entrada tem o filtro. Falhou a válvula, como é que a gente sabe? Bem, se a máquina não está enchendo, uma das possibilidades é falhou o triac lá na nossa placa de potência, né? Que no caso é junto com a placa de controle, ou pode ser a nossa válvula. Como é que a gente faz? A gente vai medir a resistência elétrica aqui. Uma outra possibilidade é a gente alimentar aqui de forma direta para ver se ela acaba liberando a saída de água, tá? Agora, depois a gente vai ver como é que funciona a chave da tampa, né? Olha só,
aqui a gente tem a tampa, ó. Ela tem essa saliência aqui para fazer duas coisas. Para placa saber quando a tampa está fechada. E também tem esse buraco aqui, ó. Que é para quê? Para essa peça fazer o quê? Fazer o travamento da tampa. Vamos dar uma olhada aqui como é que ela funciona. Então, eu botei a tampa aqui na bancada, peguei a peça. Quero que vocês reparem no mecanismo, como é que ele vai funcionar, ó. Aqui, ó, tem um sistema de alavanca, ó. Então, quando essa alavanca é acionada, ó, essa outra parte que vem lá de trás acaba fazendo o travamento, ó. Botou a tampa, travou. Tá? Tá, mas se eu tirar, retorna. Mas o que que acontece, ó? Aqui a gente tem um sensor de posição. Quando a alavanca é acionada, ó, reparem no seguinte, ó. O sensor também é acionado, ó. Reparem aqui no botão do sensor, ó. Então a máquina consegue saber a informação se está aberta ou fechada a tampa. Tá, e o travamento, como é que ele é feito? Ele é feito da seguinte forma, ó. Aqui nós temos 3 contatos, tá? Um contato acaba energizando uma espécie de um relé que aciona uma pequena trava aqui dentro. Quando essa trava está acionada, mesmo que eu tente tirar a tampa da posição, essa parte de trás aqui ela não recolhe em função dessa trava. E aí a tampa fica trancada. E qual é o terceiro? Ó, então 2 são da bobina do nosso relé que tem aqui dentro. E o terceiro, ele faz o quê? Ele indica para nossa placa que o sensor de trava está acionado, está na posição correta, tá? Olha só, pessoal, vim aqui trazer para vocês um teste, tá? O teste é sobre o pressiostato. Como que a gente testa o pressiostato? Então é o seguinte, ó. Aqui no pressiostato, a gente tem uma mangueirinha de ar, ó, que vai conectada lá na máquina, e a partir dessa pressão que a água exerce no ar dentro da mangueira, o pressiostato consegue estimar qual o nível da água, tá? Então, como é que a gente consegue testar o pressiostato? O segredo é a gente simular uma pressão de ar nessa mangueira. Então, como é que ele funciona? Quando a pressão chega a determinado nível, qual o nível? Bem, depende da regulagem que eu fizer aqui. Então, pode ser equivalente à pressão do nível baixo, médio, alto e assim por diante. Depende da máquina. Tem máquina que só tem nível médio e alto, tem máquina que tem nível extra baixo, baixo, médio e alto e assim por diante, tá? Então a gente pode selecionar, repetir esse processo uma vez para cada nível. Então a gente vem aqui, bota o nosso multímetro em continuidade, ó, fazendo apitinho. A gente vai aqui nos terminais do nosso termostato, tá? Fixa bem as ponteiras. Tomar cuidado para ela não ficar frouxa. Aqui eu vou usar uma bombinha simples de ar, mas poderia usar uma seringa, né, de algum medicamento, uma seringa comum, né, sem a agulha, né. E aí eu vou botar aqui. O que a gente tem que testar? A gente tem que testar o seguinte, ó. Opa, mexi aqui na minha câmera. A gente tem que testar o seguinte. Quando eu bombear o ar, o pressiostato que está um circuito aberto, como é que eu sei que está um circuito aberto? Porque ele não está apitando. Olha como é que está no visor do meu multímetro. Então, quando eu der o ar, ele tem que fechar o contato. E a gente tem que ouvir o bip. Tá? Fechei. Tem que cuidar aqui, ó, para não escapar o ar. Viu? Ó, vou repetir o processo.
Ó, então esse pressiostato está funcionando. Eu repito esse processo para o nível baixo, para o nível médio, para o nível alto e assim por diante, tá? Então dessa forma a gente consegue testar o nosso pressiostato.